Oi gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Faria, eu faço parte do grupo 4 e hoje eu vou falar sobre definição, anatomia e estudo inicial da otite externa maligna. Bom, então primeiramente nós precisamos entender o que é a otite externa maligna. Ela é uma patologia infecciosa, grave e que pode ser fatal, afetando idosos diabéticos e jovens com imunodeficiências. O que seriam imunodeficiências? É quando o nosso sistema imunológico não está funcionando como deveria, tornando então esses jovens vulneráveis a infecções virais e ou bacterianas. O principal agente causador dessa doença é uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Como vocês podem ver, nós colocamos uma imagem de um pavilhão auricular que está bem danificado por essa patologia, onde houve uma destruição total do tragus e do meato acústico externo. Outro ponto importante é a gente entender onde essa patologia se manifesta. E ela tem início no canal auditivo externo, que está representado na imagem pela cor laranja. Contudo, essa patologia tem um caráter invasivo, podendo então progredir para a base do crânio e causar complicações intracranianas. Isso explica por que dela poder ser fatal. Mas hoje em dia não é tão comum a gente ver casos de morte por essa doença, justamente pelo tratamento estar sendo mais eficaz. Então, gente, nesse slide nós vamos explicar um pouquinho sobre como se iniciou o estudo da otite externa. O primeiro caso reportado foi em 1959, onde a paciente era uma idosa com diabetes não controlada e com sintomas de otorreia purulenta, que é aquela secreção com mau cheiro. Foram tentados diversos tratamentos, mas não se obteve sucesso, porque não se tinha conhecimento, e infelizmente ela veio a óbito. Foi só em 1968 que essa doença foi nomeada como otite externa maligna, que explica o seu caráter agressivo e que ela pode levar as pessoas à morte. Ela recebeu esse nome por Chandler e esse nome é validado até os dias de hoje. Oi, boa noite, eu me chamo Larissa Pereira e hoje eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia e o estudo validado da otite externa maligna. A otite externa maligna é considerada uma infecção do ouvido externo. Ela ocorre principalmente em idosos, diabéticos e pessoas que apresentam um sistema imunológico enfraquecido. Neste caso apresentado pelo artigo, o diabetes mellitus ele pode ser considerado um fator propício na otite externa maligna, entretanto os exames mostraram-se normais. O diagnóstico da otite externa maligna foi baseado na anamnese e na evolução do quadro. Constatou-se que a paciente não sofreu afecção otológica. A ressonância magnética pôde descartar neoplasia maligna ou coleosteatoma. A evolução da doença e os achados por imagem encerram o diagnóstico de otite externa maligna num paciente sem os fatores predisponentes. Boa noite, meu nome é Isabelle Soares. Eu vou falar sobre a fisiologia de otite externa maligna e seus sintomas. A otite é um tipo de otite habitualmente crônica que afeta diabéticos e caracteriza-se pela presença de osteomielite dos ossos da base do crânio. Ela ocorre no canal auditivo até o tímpano. É causada por bactérias que possuem uma variação regional em locais úmidos e ocorre também mais no verão. E um dos fatores também que ocorre é a retirada excessiva do cerúmen e da maceração na pele que reveste o órgão. Os seus principais sintomas são otorreia fértido, que nada mais é que secreção purulenta com odor bem forte, edema e vermelhidão, coceira e dor, que nós dizemos que é otalgia, que é o principal sintoma de otite externa maligna. Oi, boa noite, me chamo Brenda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relevância clínica. A aplicação de avaliações de casos clínicos se faz muito importante para a sociedade, principalmente a parcela que está inserida profissionalmente na área da saúde, uma vez que sabe-se que dessa forma, ao serem postos em frente a casos clínicos, os mesmos, a partir daí, começam a ter uma visão mais prática, questionamentos e novos métodos resolutivos que podem surgir para tal.
E então, por consequente, há uma contribuição bastante efetiva nesse quesito para a sociedade como um todo. Essas avaliações refletem positivamente na vida de por exemplo, estudante da área da saúde, de modo que, ao ser colocado diante dessas situações que o aproximam da realidade, é previsto que um maior discente autônomo bastante significativo seja gerado. E na vida de um profissional atuante? É certo dizer que vai gerar maior conhecimento, maior raciocínio evolutivo em sua corriqueira aplicabilidade prática. Então, foi o caso desse artigo. Aqui, pode-se perceber uma significativa agregação de conhecimento. Além disso, é importante ressaltar a atenção que devemos ter na manifestação de tal patologia em cada paciente, sabendo sempre que as alternativas de tratamento a serem seguidas devem ser diversas diante de cada quadro da patologia da pessoa portadora. Boa noite, me chamo Maria Luísa e hoje irei falar sobre como acomete a otite externa. Então, falando em como acomete, existem algumas causas que muitas vezes nem sabemos que é prejudicial, como por exemplo a exposição à água. O excesso de umidade leva à maceração da pele e à quebra de barreira do cerúmen. No caso do uso do cotonete, ele é prejudicial porque empurra mais ainda o cerúmen para dentro do canal. O uso frequente de fones de ouvido predispõe à otite externa, pois eles ocluem o canal do ouvido. E também tem a dermatite de contato alérgica, que pode levar à otite externa. Por exemplo, alergia a brincos ou produtos químicos em cosméticos. E são algumas causas que podem acometer a otite externa. E se não tivermos cuidado, usar essas coisas demasiadamente ou então indevidamente pode levar a uma otite externa.